Nesse vídeo eu quero provocar a reflexão de vocês sobre a possível relação da atual virose com nutrição e estilo de vida. Será que tem relação entre casos graves, nutrição e estilo de vida? Será que num corpo saudável entra doenças? Também vou comentar sobre alguns estudos que comprovam a eficácia de vários suplementos e fitoterápicos no tratamento da infecção e pós-infecção. O que tem sido dramático, pessoal, porque 40% das pessoas que se curaram apresentam ou apresentarão sequelas importantes que precisam muita atenção. Primeiramente, é preciso que entendamos algo de extrema importância. A inflamação crônica silenciosa subclínica é a mãe de todas as doenças. Diferente das respostas inflamatórias pontuais, que são vitais. Se você lesiona a pele, rapidamente inicia um processo inflamatório que tem como objetivo eliminar os danos da lesão, eliminar bactérias, eliminar as células mortas e os tecidos danificados, assim como iniciar a sua reparação. Mas se algo estivesse o tempo todo provocando agressões à sua pele, essas agressões virariam inflamação e sua pele ficaria irritada, apresentaria edema, dor, teria uma lesão por inflamação, uma dermatite, dermatose, erupções cutâneas, descamação, alergias. Um simples tecido cuja fibra causa irritação já é o suficiente. Excesso de sabão em pó para lavar as roupas, alergia a produtos e tecidos. Mas ok, estamos vendo e basta parar o que se está usando e nos está fazendo mal, não é mesmo? Basta tirar o agressor. Mas o mesmo acontece com órgãos internos, inclusive o endotélio, o lado interno dos vasos, microvasos e artérias. Se algum agente inflamatório provocar constantemente algum nível de agressão, inicia-se então um processo inflamatório, uma inflamação crônica, silenciosa, subclínica, porque nós não vemos, não sentimos e só percebemos quando surge uma doença. E o que poderia causar isso? Hoje em dia, quase tudo. Vamos entender. O nosso genoma tem mais de 350 mil anos. Passamos centenas de milhares de anos adaptando nossos genes e nosso organismo a ambientes completamente diferentes do ambiente em que vivemos atualmente. Passamos mais de 350 mil anos dormindo ao pôr do sol e acordando ao nascer dele. Passamos mais de 350 mil anos comendo alimentos da natureza sem venenos, respirando um ar sem veneno, sem poluição, bebendo águas sem metais tóxicos, sem poluição. E de repente cá estamos nós, respirando poluição com cloro e alumínio na água, veneno nos alimentos, veneno no ar e comendo produtos industrializados, geneticamente modificados, lotados de hormônios, açúcar, glúten, conservantes cancerígenos, corantes cancerígenos, em embalagens cancerígenas, preparados na maioria das casas em panelas de alumínio ou antiaderentes cancerígenos. Lembrando que alimentos industrializados contêm também pedaços de insetos e pelos de roedores. Mas fiquem tranquilos, segundo as autoridades, tem insetos e pelos de ratos em quantidades aceitáveis nos alimentos. O que seria para você aceitável
em uma quantidade aceitável de insetos e pelos de roedores em alimentos? Os flocos de milho açucarado, aqueles que as crianças adoram comer pela manhã, contêm mais glifosato que qualquer nutriente. O leite que você coloca sobre ele contém hormônio feminino, estrogênio, contém leucócitos, que nada mais é do que pus. Isso mesmo, pus. Então a criança come glifosato com estrogênio, um pouco de pus e bastante açúcar, para começar bem o seu dia. Mas claro, estão ali em quantidades aceitáveis. Além da caseína e lactose do próprio leite, para as quais o nosso aparelho gastrointestinal reage das seguintes formas: tolera, mas inflama lentamente, ou não tolera e inflama agudamente. O resultado disso, na maioria das vezes, sem se perceber, é uma gama imensa de doenças autoimunes, deficiência de absorção de nutrientes, alergias inexplicáveis pela medicina convencional, que lança mão de corticoides para alívio da sintomatologia, sem investigar ou sequer pensar nas possíveis origens de tudo isso. E assim desenhamos o tipo de saúde que teremos. Além disso, nós esquecemos do ciclo circadiano que rege os ritmos bioorgânicos de todos os seres vivos. O ciclo circadiano rege um conjunto de vários ciclos bioquímicos, fisiológicos e hormonais que ocorrem entre as 24 horas do dia, divididos entre noite e dia, claro e escuro. E ao acordar, pela ação da luz do dia, ocorre uma liberação de hormônios recrutados para o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que libera adrenalina, cortisol, dopamina, testosterona, enfim, uma cascata hormonal somada a um despertar mitocondrial hepático, auxiliado por hormônios tiroidianos, no verdadeiro balé bioquímico que nos possibilita um despertar com energia e sensação de bem-estar. Resumidamente, todas as sínteses metabólicas que acontecem no período do dia são para a promoção de energia física e mental. Já no período da noite, desde que o sol começa a se pôr, iniciam sínteses hormonais e bioquímicas que nos preparam para o descanso e restauro do nosso terreno biológico. Aproximadamente às 20 horas, inicia a produção de melatonina pela glândula pineal, cujo pico de produção se dá em torno das 23 horas, quando já devíamos estar dormindo, porque é a 1h da manhã que a glândula pineal desliga para iniciar o próprio restauro. E o corpo então entra em metabolismo basal e a hipófise inicia a produção de GH, ficando em funcionamento apenas os órgãos envolvidos na recuperação das células do microbioma intestinal, responsável por cerca de 80% da produção de serotonina e cerca de 80% da nossa resposta imunológica. Nesse mesmo período da noite ocorre a recuperação dos tecidos pulmonares, tecidos cardíacos, cerebrais, tecidos e células, pele, tudo. E tudo isso depende de reservas de nutrientes que servem de substrato para estas sínteses. Às 4 horas da manhã, a pineal desperta, restaurada para iniciar o seu trabalho de regência dos eixos glandulares que produzem todos os outros hormônios do nosso corpo. E inicia-se, ao amanhecer, novamente um outro ciclo. E se por hábitos forçamos frequentes interrupções desse ciclo, ou ingerimos cotidianamente antinutrientes,
atrapalhando esse processo natural e necessário para a homeostase do nosso terreno biológico, estaremos construindo lenta e silenciosamente uma bomba a relógio dentro do nosso organismo. No conceito da nutrigenômica, essa ciência que eu agrego à terapia ortomolecular, na promoção da saúde dos meus pacientes, tudo está umbilicalmente conectado a 3 pilares interligados: ancestralidade, nutrição e autoconhecimento. A ancestralidade está na consciência para manter meus hábitos o mais próximos o possível dos hábitos em que meu genoma se desenvolveu quanto à alimentação, sono e movimento. A nutrição, interligada à ancestralidade, na consciência de que meus ancestrais não comiam açúcar, não bebiam refri, não bebiam cerveja, não comiam farinha, venenos. É claro que eu não estou aqui propondo o retorno à idade da pedra, apenas propondo a consciência de que precisamos ficar o mais longe possível de hábitos destrutivos da nossa saúde. E é aí que entra o outro pilar, o autoconhecimento. Você precisa olhar para os alimentos com outros olhos. Porque até um passarinho tem consciência das suas necessidades. Até um passarinho tem autoconhecimento acerca da sua fisiologia e seus limites. Ele sabe que precisa se recolher ao pôr do sol. Ele respeita o ciclo circadiano do qual falei. Ele sabe o que pode e o que não pode comer. Somente nós, os seres inteligentes, pagamos para comer e beber venenos, e fazemos isso às vezes reunidos, comemorando madrugadas adentro, enquanto nossa glândula pineal tenta produzir melatonina e pôr o nosso corpo em descanso para obter o devido restauro. Porque a natureza a programou para isso. E nós ignoramos, assim como ignoramos todos os outros fatores fisiológicos ligados à alimentação, e passamos a fazer uso de uma alimentação emocional, dopaminérgica, viciante e inflamatória. O que eu quero dizer é que ninguém está andando pela rua e contrai um infarto fulminante. Ninguém abre a janela do carro e pega um AVC. Ninguém esbarra em um coronavírus e morre. O que acontece é que hábitos vinham há muitos anos degradando e desorganizando o terreno biológico, tornando-o frágil, inflamado, com lesões subclínicas no tapete endotelial, aglutinação de hemácias e desordens que incapacitam reações precisas do sistema imune. Isso posto, vou mostrar aqui estudos que revelam a eficácia de suplementos, de fitoterápicos e da nutrição correta, genômica, no fortalecimento do nosso terreno biológico, que, se pusermos em prática, irá nos tornar mais preparados, mais protegidos e menos suscetíveis a quadros graves dessa infecção e de qualquer outra. Primeiro, é importante sabermos que o que mata não é o vírus, mas sim uma resposta inflamatória desordenada do nosso próprio sistema imune. O vírus é como um gatilho, pessoal. Ele provoca uma resposta inflamatória que, em algumas pessoas, produz um colapso circulatório. Nós sabemos que sono, estresse, alimentação, estilo de vida são base de uma saúde perfeita, e um organismo saudável não abre portas para doenças. Há muitas evidências de que isso é o que nos diferencia entre maior e menor fragilidade para quadros graves dessa infecção e de qualquer outra doença.
Por isso tem idosos que passam bem e jovens que passam mal e até vão a óbito. Ou seria apenas o fato de ser jovem o fator determinante para se ter saúde? Teoricamente, sim, mas na prática, temos muitos jovens para os quais água é refrigerante, comida é farinha e açúcar, dia é noite, noite é dia, e lazer é álcool e drogas. Então a teoria precisa ser separada da lógica prática, porque o que compõe a lógica prática da saúde são os hábitos, e não necessariamente a idade. A saúde está alicerçada em genética, epigenética, nutrição, hábitos, sono, gestão do estresse, exercício físico, integridade mental e espiritual. Se você conseguir manter em sinergia esses pontos, você estará blindado para doenças. E esses fatores, estando em prática, são a base da saúde. Já se estiver em desordem, são portas abertas para doenças. Bom, nós já sabemos que o vírus entra no organismo e procura dois receptores celulares, o ACE2 e o TMPSS2. Ele se liga ao ACE2 e aguarda o momento propício para entrar através da TMPSS2, que está relacionado com a dihidrotestosterona. Algumas pessoas têm propensão genética para a facilitação da entrada do vírus pelo TMPSS2. Por isso, um grande número de casos entre portadores de alopécia androgenética. Mas prestem atenção. A dihidrotestosterona, que muitos dizem ser um fator facilitador da entrada do vírus por receptores celulares destinados a ela, na verdade, ela age também como um anti-inflamatório. A dihidrotestosterona ela também age na contenção de respostas inflamatórias do organismo, ou seja, em um organismo portador de inflamação sistêmica, inflamação subclínica, inflamação silenciosa, por maus hábitos alimentares, acaba recrutando mais DHT. E o que temos então pode ser um aumento de DHT por inflamação sistêmica subclínica, por hábitos nocivos, alimentação nociva, o que aciona receptores celulares de DHT, por onde o vírus acessa a célula. Mais uma evidência de que, uma possível evidência de que a inflamação subclínica é o convite formal do terreno biológico ao vírus. E o que causa a inflamação subclínica? Escolhas, pessoal, escolhas alimentares e consequente desnutrição. Fatores metabólicos, hormonais, fatores genéticos, deficiências hormonais, deficiências nutricionais, obesidade e suas comorbidades, inflamação crônica, disfunção endotelial, disbiose, sarcopenia, resistência insulínica, estresse oxidativo, tecido adiposo visceral, inatividade física, sedentarismo, tabagismo, poluição, todos estes são estados, são fatores de risco. E todos esses estados tornam o terreno biológico predisposto a colapsar, caso um estado inflamatório excedente aconteça. É como um copo que precisa de uma única gota d'água para transbordar. O sistema imune, num terreno biológico em desordem, além de não ter eficiência para eliminar um vírus, ele acaba provocando uma inflamação sistêmica descontrolada, provocando trombos em diversos órgãos e disfunção mitocondrial. Talvez por isso o pós-Covid seja marcado por muita indisposição, cansaço, fadiga, já que é na mitocôndria onde ocorre a geração de energia através das sínteses metabólicas que produzem a adenosina trifosfato, ATP. Várias causas e propensões são conhecidas,
Mas os artigos sobre os quais eu irei comentar deixam claro que as causas estão relacionadas a escolhas alimentares que geram desnutrição. Porque nenhuma outra comorbidade ou fator de risco existiriam se não houvesse antes os fatores coligados: desnutrição, oxidação. É uma equação bem simples. Os contágios são portas abertas por desequilíbrios do terreno biológico. O desequilíbrio do terreno biológico são causas diretas de escolhas e deficiência nutricional. Ou seja, o mundo já estava doente. Porque se não fossem as escolhas alimentares erradas, não existiriam tantas comorbidades e tanta suscetibilidade. Obesidade é um fator de risco. A causa da obesidade são as escolhas erradas. Diabetes é um fator de risco. A causa, na maioria das vezes, é de escolhas erradas. E quase todas as comorbidades, inclusive em idosos, estão relacionadas com escolhas alimentares erradas durante toda a sua vida, durante anos e anos. Vamos agora falar dos estudos que provam essa relação. E eu vou deixar todos os links desses estudos aqui abaixo na descrição do vídeo. Começando então pelos artigos de 30 de janeiro na China, de 2020, sobre os protocolos e quais terapias nutricionais eles usaram, além dos medicamentos. E aqui eu vou falar apenas sobre os suplementos usados, os nutrientes usados. Eles usaram um combo medicamentoso, mas além disso, usaram diversos suplementos e apontaram em estudo muito bem feitos a diferença clara de melhor desfecho clínico de grupos tratados também com suplementos. Os médicos chineses usaram vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E, ômega 3, selênio, zinco, ferro. E aí cabe lembrar o porquê do selênio. A deficiência de selênio, pessoal, para doenças virais é um fator de risco histórico. Os vírus eles tendem a ter facilidade para mutações se o hospedeiro tiver deficiência de selênio. Veja a importância da nutrição, da suplementação. Inclusive a China monitora as deficiências minerais por região. Existe um estudo deles catalogando esse monitoramento de déficit mineral por população, né, em todas as regiões. E a China publicou o seguinte: quanto maior a taxa de selênio, maior a incidência de cura. Os artigos todos, como já dito, ficarão aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Eles também usaram flavonoides. Olha aqui, que lindo. Flavonoides, vocês sabem o que são? Flavonoides são compostos bioativos que agem nas células e nos tecidos. Eles estão presentes em plantas, ou seja, são fitoterápicos. Sim, os médicos chineses usaram, além de vários remédios, incluindo aquele famigerado remédio que não se pode mais nem falar o nome, estando sujeito à exclusão da conta nas redes sociais. Usaram suplementos e fitoterápicos prescritos na medicina tradicional chinesa, da qual não abriram mão. E aqui, na maioria dos casos, dipirona e volte na fase grave. São formas diferentes de medicina. Eles também usaram hemodina, um componente do aloe vera, usaram óxido nítrico, ácido alfa-lipoico, estradiol e fitoestrógenos. Olha a sacada deles. Por que estariam dando hormônios femininos ao saberem que mulheres são menos suscetíveis? Seria para inibir a dihidrotestosterona? Eu usei e uso crisina, sal palmeto. Tem vários suplementos, vários fitoterápicos que inibem a 5-alfa-redutase e modulam a DHT.
É uma sacada interessante. Bom, eles usaram remédios, mas não abriram mão da medicina tradicional chinesa. Usaram fitoterápicos, usaram suplementos, usaram todas as armas que podiam usar. E é isso, na minha opinião, o que se faz em qualquer guerra. E na Índia não foi diferente. Na Índia, um estudo que também eu vou deixar na descrição relacionou casos graves com deficiência de selênio. Todos os pacientes graves estavam com deficiência desse mineral. Na Alemanha também há um estudo que relacionou a deficiência de selênio com o risco de morte por Covid-19. Tudo está relacionado com deficiências nutricionais. Os que foram a óbito tinham níveis séricos menores que 50 nanogramas por ml na Alemanha. Os que não morreram tinham um pouco mais. Já os pacientes que desenvolveram melhor quadro, eles tinham em média níveis mais próximos ao ideal. Bom, é claro que não é apenas o selênio, é a carência de diversas vitaminas, de diversos minerais. É o estilo de vida completamente desconectado da nossa ancestralidade. É uma alimentação biologicamente incompatível com o nosso genoma. É um combo de maus hábitos, ativadores de gatilhos de genes, através de inflamação subclínica, desmetilação, que nos colocam no limite da capacidade do nosso organismo, do nosso terreno biológico, de lidar com essas agressões, que somadas a qualquer evento extra, entra em colapso. O que eu quero dizer e provocar a reflexão de todos vocês é para um fato inegável. O mundo já estava doente, especialmente o Ocidente. Para quem precisa de estudo científico para se convencer disso, basta olhar as esquinas da sociedade, onde chega a ter 4 farmácias, uma de frente para a outra. A cidade onde eu nasci tinha cerca de 10 mil habitantes e ainda tem aproximadamente 10 mil habitantes. Porém, quando eu era criança, tinha uma única farmácia. Hoje tem 9. O que aconteceu? O mundo adoeceu. E por que adoeceu? Porque ficou desnutrido. E aí é interessante uma reflexão paradoxal, onde o mundo encontra-se cada vez mais obeso, cada vez mais em sobrepeso, e ao mesmo tempo cada vez mais desnutrido. Sabem por quê? Porque os alimentos nutritivos não engordam. E o simples fato de estarmos cada vez mais em progressivo sobrepeso revela a preferência das pessoas por alimentos industrializados antinutrientes, antinutricionais. E por falar em nutrientes, vamos falar sobre outro mineral do qual o mundo está carente. Estudos na Índia e na Alemanha relacionaram casos graves à deficiência de zinco. O desfecho clínico foi pior em pacientes com deficiência de zinco. Os que internaram tinham níveis em torno de 70 nanogramas por mililitro. E os que não internaram tinham em média 105,8. E aí me pergunto, aqui no Brasil, em vez de uma guerra burra onde um quer ter mais razão que o outro, em vez de usarem todos os recursos, travam preconceitos débeis contra um tratamento ou outro, politizam um remédio, uma vitamina, demonizam tudo o que possa ser útil e importante. Mas estão aí as evidências científicas, senhores. Basta estudar e ver as vidas humanas acima de vaidades e egos tolos e tóxicos. Por falar em tóxicos, um estudo fez a associação entre níveis séricos de metais tóxicos e severidade ou mortalidade por Covid-19.
Daí a importância da detoxificação, um dos pilares do conceito ortomolecular. E vejam que tudo se soma a metais tóxicos em maquiagem, a metais tóxicos em desodorantes, perfumes, cosméticos em geral, tinturas de cabelo, cloro e alumínio na água, bromo no pão, através do fermento, mercúrio em alimentos e em amálgamas dentárias. As pessoas acordam pela manhã, tomam um banho em água com cloro e sulfato de alumínio, escovam os dentes com flúor, usam desodorante com alumínio, tomam um café da manhã com pão contaminado por bromo, mal iniciam o dia cheios de diversos halógenos de peso molecular superior ao iodo, necessário para o funcionamento da tireoide. O T3, que deriva do T4 em uma quebra molecular, encontra receptores em quase todas as nossas células e tecidos. Não é à toa que há um hipotireoidismo subclínico aí, pandêmico. E agora vemos mais uma vulnerabilidade a qual estamos expostos pela presença de metais pesados. Repetindo, o mundo já estava doente. A conclusão dos estudos que citei é que pacientes com níveis ideais de manganês, ferro, zinco, magnésio tiveram um desfecho favorável e, ao contrário, os que estavam deficientes de minerais e vitaminas tiveram desfechos desfavoráveis. Vejam a importância de mantermos os níveis adequados de minerais, de vitaminas, tanto como prevenção quanto no pós-Covid, pois há estudos mostrando essa importância. E nem precisaria, afinal estamos falando de minerais necessários à fisiologia humana, bem como vitaminas. Por falar em vitaminas, a vitamina C, sobre ela há um estudo que também deixarei aqui, que concluiu ser prudente a utilização da vitamina C no manejo da Covid-19, dadas as circunstâncias e os já conhecidos efeitos da vitamina C como anti-inflamatório, antioxidante, protetor endotelial. Mas é claro que é prudente, tudo que for para o benefício do paciente é prudente. Imprudente é esperar a pessoa morrer, né, gente? Lembrando, desde o início da pandemia, a China vinha usando vitamina C em altas doses nos hospitais. E em razão disso, demonstrado em estudos, reduziu o tempo de internação de 3 a 5 dias por usar a vitamina C. Aliás, o químico quântico Linus Pauling, pai da medicina ortomolecular, 2 prêmios Nobel, um de Química e um Nobel da Paz, defendia exatamente o uso de altas doses de vitamina C para as pessoas se protegerem de infecções virais e até mesmo câncer. Hoje em dia, se Linus Pauling estivesse vivo, teria jornalista achando que sabe mais do que ele, com certeza. Probióticos. Bom, aí nós falamos de uma outra pandemia, porque simplesmente todo mundo, em algum nível, tem disbiose. Eu poderia apostar em 100% da população. E é um absurdo o número de doenças relacionadas com disbiose no artigo brasileiro da Universidade do Ceará, que eu vou deixar também abaixo na descrição, juntamente com um artigo que demonstra a eficácia do tratamento com probióticos nos casos de Covid. E um artigo publicado no The Lancet verificou a redução de lactobacilos e bifidobactérias em um estudo piloto em pacientes com Covid-19. Vou deixar o link também. Também tem um estudo chinês afirmando que a microbiota intestinal pode estar por trás da predisposição de indivíduos saudáveis à Covid-19. E o que o estudo diz? Que o desequilíbrio do microbioma intestinal
pode predispor em indivíduos saudáveis a resposta inflamatória anormal, aquela que está associada à suscetibilidade e severidade e óbito na Covid-19. Sabem qual foi o desfecho clínico? Todos os pacientes que receberam probióticos sobreviveram à Covid-19. Nenhum requereu ventilação mecânica, nenhum foi para UTI. O link desse estudo também eu vou deixar abaixo. E aí, gente, eu pergunto, não tem mesmo nada a ser feito? Não tem nada para fazer, né, gente? É só dar dipirona e esperar a fase terminal. Não tem milagre, não é um único remédio. Nós estamos cercados de hábitos destrutivos da nossa saúde. Alimentação saudável, probióticos, pré-bióticos, eliminação de alimentos inflamatórios, como glúten, açúcar, leite, a implementação de suplementos, exercício físico, um bom sono. O nosso corpo precisa ter condições de funcionamento. Nós precisamos parar de envenenar, de sabotar o nosso terreno biológico, sabotar o nosso corpo, porque é disso que se originam todas as doenças. E tem mais. A glutationa. A glutationa é uma molécula constituída pelos aminoácidos ácido glutâmico, cisteína e glicina, que é produzida nas células do organismo, sendo por isso extremamente importante ingerir alimentos que favoreçam a produção da glutationa, como ovos, legumes, peixes, frango ou suplementação. Ela tem um papel central na biotransformação e eliminação de xenobióticos e na defesa das células contra estresse oxidativo. Esse tripeptídeo é encontrado intracelularmente em altas concentrações, essencialmente em todos os organismos aeróbicos. E o que diz o estudo? O artigo? Deficiência endógena de glutationa como a mais provável causa de sérias manifestações e morte em pacientes com Covid-19. Ou seja, suplemente glutationa em seus pacientes. Prescreva uma dieta rica em nutrientes, geradores da glutationa. É só isso? Não. Estudaram a carência de vitamina K2 e o estudo diz: redução da vitamina K com potencial fator de risco modificável da Covid-19 severa, ou seja, deficiência de vitamina K, está relacionada com infecção severa. Gente, a vitamina K2 é importantíssima para o tecido endotelial, que reveste os nossos vasos, microvasos e artérias. Ela é o GPS do cálcio. Ela leva o cálcio até os ossos e dentes, evitando a formação de placas de ateroma que provocam arteriosclerose e infartos. A vitamina K2 é um modulador de coagulação e nós sabemos que a Covid-19 provoca uma inflamação sistêmica que produz coágulos, trombos. Só que quase toda a vitamina K fica retida no fígado e somente quando sobra é que ela é disponibilizada para outros tecidos. Bom, para fechar esse vídeo, eu vou trazer um estudo e vou até colocar em tela o resumo desse estudo com ela, que eu considero a mais importante de todas as vitaminas, e na verdade ela nem é uma vitamina, é sim um hormônio chamado vitamina D3. Bom, esse é um estudo de coorte retrospectivo que incluiu 780 casos com infecção confirmada na Indonésia. A análise univariada revelou que níveis de vitamina D abaixo do normal foram associados a chances crescentes de morte. Ao lado esquerdo, nós temos o death rate, percentual de óbitos. Na linha azul central, nós temos a faixa etária de 60 anos. Embaixo, nós temos os níveis séricos de vitamina D, em que se encontravam os pacientes participantes desse estudo. Como demonstrado, os pacientes que tinham níveis séricos de 17 nanogramas
tiveram 100% de óbito. E na medida em que os níveis de vitamina D aparecem progressivamente aumentando, o gráfico de mortalidade mostrou-se paralelamente descendente, até o nível sérico de 34 nanogramas por ml, onde não teve ocorrência de nenhum óbito, ou seja, níveis séricos abaixo de 34 nanogramas por ml é fator de risco. O ideal seria manter no mínimo em 60 nanogramas. Vejam que todos os desfechos clínicos estão relacionados com deficiência de nutrientes. Não é apenas a vitamina D, nem apenas o zinco, não é apenas vitamina C, K, B ou minerais. Há vários outros estudos demonstrando essa relação de deficiência nutricional. Eu trouxe apenas esses para não ficar muito extenso esse vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Reflitam se algo aí foi interessante para vocês. Compartilhem e curtam se acharam legal. Uma saúde perfeita para todos vocês.